está tudo pronto para que os eventos finais mesmo, aqueles finais, eu não estou falando o tempo do final, eu estou falando assim, os últimos capítulos mesmo da história, as últimas linhas, está tudo pronto para que tudo aconteça em 2 anos. Eu sei que isso pode beirar a teoria da conspiração, mas não é, irmãos. Eu estou sendo lúcido no que eu estou falando aqui. Eu tenho o Zygmunt Bauman, que era um camarada humanista, falando que o mundo precisa de um governo único, e a esperança dele é o Papa Francisco, e outras coisas mais que podemos ver aí, né? Então, realmente, nós temos coisas que nos pontuam. Você acredita, professor Rodrigo, que essa situação da pandemia tem alguma coisa a ver com esses últimos acontecimentos antes da volta de Jesus? Dê-me a liberdade de responder agora em nome do Rodrigo. Não estou falando em nome da igreja, nem do NASP. É o meu nome, passivo de erro. Passivo de erro. Tudo que eu tenho observado do ponto de vista sociológico, filosófico, antropológico e até teológico, eu diria para vocês, está tudo pronto para que os eventos finais mesmo, aqueles finais, eu não estou falando o tempo do final, eu estou falando assim, os últimos capítulos mesmo da história, as últimas linhas, está tudo pronto para que tudo aconteça em 2 anos. Há condições. Hoje, há condições técnicas, políticas, antropológicas, de todos aqueles eventos finais que nós falamos tanto, de perseguição mundial, de crise, tudo acontecer em 2 anos. Tá bom? Não estou aqui marcando data para a volta de Jesus, eu estou fazendo uma análise fria, analisando as condições, as perspectivas, como é que os governos conseguem controlar o mundo inteiro, e vou dar um exemplo com a pandemia, só para vocês verem o que é que eu quero dizer. Na verdade, eu vou até falar com vocês, há outras pandemias marcadas na história, como, por exemplo, a peste negra é considerada uma pandemia, né, em alguns artigos aí. A gripe espanhola também. A peste negra matou 25% da população da Europa, né, e retraiu 25%. A gripe espanhola parece que retraiu 20% da população mundial. Isso é verdade. Mas o Covid é a primeira epidemia que eu posso literalmente chamar de pandemia mesmo. As outras foram chamadas de pandemia, mas pegando o sentido etimológico da palavra pan, o todo pan-americano, todas as Américas, né? Esse pandemia, realmente, porque agora, pela primeira vez na história, o mundo parou. Não foi a Europa que parou. Não foi o Brasil que parou. Isso foi pior que o Ebola. O Ebola atacou alguns países da África. A vaca louca, aquela febre da vaca louca, atacou alguns lugares. O Covid não. O Covid atacou o mundo inteiro. O Vietnã parou. O Irã parou. O Iraque parou. Os Estados Unidos parou. A Inglaterra parou. A Bélgica parou. A Venezuela parou. O Brasil parou. O mundo inteiro. Nós estamos vendo, cada vez que passa realmente, o mundo rumando para situações de fato globais e não simbolicamente globais. Explico. A gente chama de global o que não é literalmente global. Você fala, por exemplo, a Primeira e Segunda Guerra Mundial. Mas não houve até hoje uma guerra mundial. Por exemplo, a Segunda Guerra Mundial. O Peru não participou da Segunda Guerra Mundial. Uhum. Nem a China não participou da Segunda Guerra Mundial. Deixa eu ver se eu entendi, professor. Então, assim, para ações mundiais, como decretos e a própria evangelização, e para alguns contextos, uma crise mundial, de fato mundial, ela tem que ser precursora, sim, e está acontecendo. Exatamente, porque nem a Segunda Guerra Mundial foi mundial. Pegou a Europa. O Brasil aqui continuou, Rio de Janeiro tendo samba, tendo tudo, mesmo que a gente mandou os pracinhas para lá. Mas, ou seja, agora não. Essa foi mundial. E as perspectivas pós-Covid também são mundiais. Agora é o reset, é a economia mundial. Eu sei que isso pode beirar a teoria da conspiração, mas não é, irmãos. Eu estou sendo lúcido no que eu estou falando aqui. Eu tenho o Zygmunt Bauman, que era um camarada humanista, falando que o mundo precisa de um governo único, e a esperança dele é o Papa Francisco, e outras coisas mais que podemos ver aí, né? Então, realmente, nós temos coisas que nos pontuam. Agora, eu quero colocar uma observação muito importante nisso que eu acabei de falar. Embora eu tenha essa plena consciência social de que tudo está chegando assim, nós podemos ficar mais 200 anos nesse mundo sem Jesus voltar. Alguém pode falar, peraí, Rodrigo, você entrou numa contradição.
Se você está admitindo que tudo está formado para que em 1 ou 2 anos aconteça, por que você também trabalha com a hipótese de Jesus demorar 200 anos para voltar? Por 2 razões. A primeira delas, lembra o exemplo que eu dei no início da live de não confundir os sinais da estrada com o destino? Se eu ficar preso demais nessas coisas e começar a ler mais tendências mundiais e teoria da conspiração do que estudar a palavra de Deus, eu vou ficar olhando mais para os sinais do que o meu objetivo, que é a volta de Jesus. E segundo, a Bíblia me mostra que mesmo o mundo estando maduro para o cumprimento de uma profecia, se o povo de Deus não corresponder ao chamado, Deus atrasa. Uau, pastor, professor, isso é muito sério. Deixa eu ver se eu entendi. O senhor está querendo dizer que a atitude do povo de Deus pode fazer com que a promessa que estaria pronta para ser concluída pode ser atrasada, pode ser retardada? Pode não. Aconteceu no passado, muitas vezes. Eu posso dar uns 2 exemplos bíblicos ou 3. Deus levantou Moisés. Eles passaram o sangue do cordeiro. Chegou o tempo de sair do Egito. Chegou o tempo de sair do Egito. O povo estava profeticamente, chegou o tempo de acabar a escravidão, porque Deus tinha falado lá atrás para Abraão: eu não vou te dar a terra agora, porque ainda não se cumpriu o tempo dos amorreus. E quando você conta de Abraão até o Êxodo, o tempo dos amorreus acabou ali na época do Êxodo. Então estava tudo pronto. Profeticamente, o povo já podia chegar em Canaã. Mas como o povo saiu do Egito, mas o Egito não saiu deles, Deus atrasou a entrada em 40 anos. Uau! Eu posso, na minha atitude, pode estar atrasando. Desculpa, pastor, pode falar. Então, isso aqui é paradoxal. Porque a atitude coletiva de dormência espiritual do povo de Deus pode sim atrasar. Tanto é que a própria Ellen White fala: a volta de Jesus já poderia ter acontecido. Já poderia ter acontecido, não aconteceu. E a culpa não é o problema do atraso das promessas de Deus. Exatamente. Mas o seu povo que não está preparado. É o exemplo que eu dei na Igreja Central aí do Waze. Ele recalcula a rota porque eu fiz uma besteira no caminho. Eu saí da rota. Os mesmos pecados que retardaram a entrada do antigo Israel na Terra Prometida têm retardado a nossa entrada na Terra da Promessa. Na Terra Santa, exatamente. Então, hoje, eu, Rodrigo, não estou falando em nome da instituição, estou falando da minha cabeça. Pelo que eu tenho estudado, hoje eu estou convicto que há condições políticas e sociais no mundo para decreto dominical e tudo que envolve o governo mundial, o anticristo, acontecer de 1 a 2 anos. Há condições políticas, eu falo sem medo de errar aqui para vocês, para que isso aconteça de 1 a 2 anos. Porém, pode ser que por minha causa, como parte do povo de Deus, a volta de Jesus retarde por mais 50, 100 anos, porque o povo não está preparado. Agora, o paradoxo disso é o seguinte: Deus tem um limite também. Chega uma hora, chega. Uma hora, você está entendendo? Ele vai falar, basta. E aí, cuidado daquele que está brincando com a salvação. Hoje é tempo de restaurar a identidade, de se preparar para a volta de Jesus. Sim. Ellen White falou que já na época dela, o decreto dominical poderia ter saído. Os anjos, os 4 anjos de Apocalipse, já estavam para soltar os ventos, Apocalipse capítulo 7, e eles mantêm retidos os ventos, porque o povo ainda não está pronto para receber o selamento. Isso é muito sério, muito sério. Nós temos que buscar o Espírito Santo mesmo, reavivamento, pregar a palavra, amar o nosso semelhante. Desculpa eu fazer uma propaganda aqui, eu acho que vocês não vão brigar comigo, que isso não foi combinado, mas essa semana eu estou respirando Adra. Tem 20 milhões de pessoas passando fome no Brasil. Nós somos 2 milhões de adventistas. Nós podemos fazer algo para mitigar a fome, pelo menos uma parte desse. A Adra está aí. Eu acabei de sair de uma outra live agora. Antes dessa, para pedir pessoal para ajudar a Adra. Irmãos, evangelho, e permitam-me falar isso até com uma certa paixão aqui, evangelho é um avião que precisa de 2 asas para voar. A asa da proclamação e a asa da caridade. Não se voa cortando uma das asas. Se você só tiver caridade, mas não pregar para eles o evangelho, você tá voando com asa sem asa. Se você só pregar o evangelho, mas não der a caridade a quem está precisando, você também não vai levantar o voo. Então, é o método de Cristo, né? Proclamação e caridade. Amor. Amar a Deus sobre todas as coisas é o meu próximo. O método de Cristo, né? Jesus fazia isso, né? Ele alimentava, curava. Então, vamos ajudar a Adra, procure lá o site @AdraBrasil, e além de ajudar a Adra,
você também pode ser uma Ada onde você estiver aí. Procure no seu bairro, na sua rua, tem gente passando fome e você com a despensa cheia. Isso também é restaurar a identidade. Roupa, tira outra. Isso é princípio de mordomia cristã. Entrou uma roupa nova, sai outra, não velha, que você ainda usaria, mas para dar para o seu semelhante. Tem um irmão que perdeu o emprego por causa da guarda do sábado, a igreja tem que abraçar essa família, tá certo? Tem que adotá-los. Quando Ellen White fala no livro Beneficência Social, quando o povo de Deus demonstrar esse amor e espelhar a atitude de Cristo com os pobres e tudo, Deus virá para reclamá-los como seus. O caráter de Cristo refletido no seu povo é o grande momento para ele poder resgatá-los.